Você quer mudar de vida, mas ainda não entendeu que a vida que tem agora é exatamente o reflexo daquilo que você alimenta na sua mente todos os dias. Não importa o quanto você diga que quer vencer, se a sua mente acorda no medo e dorme na dúvida. Você pode até ter sonhos grandes, mas se a sua mente é pequena, você está fadado à repetição. Todo pensamento é uma semente. E a vida? O terreno fértil ou infértil que você escolhe regar. Se você alimenta crenças de fracasso, é isso que colherá. Se você insiste em reviver mágoas, invejas, arrependimentos, você constrói um solo envenenado, incapaz de gerar qualquer colheita. O mundo externo é apenas o espelho do mundo interno. James Allen já dizia: o homem é literalmente aquilo que pensa. Seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. Mas o que isso realmente significa? Significa que o corpo pode se vestir de status. Mas se a mente ainda vive no porão da insegurança, não há riqueza que cure. O carro pode mudar, o endereço pode mudar. Mas se os pensamentos forem os mesmos, o resultado será sempre um retorno ao velho ciclo. Você pode até vencer por sorte, mas sem disciplina de pensamento, você afunda novamente. A mente é o molde invisível da sua realidade. E ela nunca para. Ela constrói, ela destrói. Mesmo quando você não percebe, ela está projetando, atraindo, sabotando ou impulsionando. Ela é como uma fábrica que opera 24 horas por dia. E a pergunta mais importante não é o que você quer da vida, mas sim, o que você está permitindo que sua mente construa todos os dias, porque é isso que você vai viver. Pessoas bem-sucedidas não têm apenas hábitos de produtividade. Elas têm uma mentalidade protegida. Elas não deixam lixo mental invadir o sagrado da mente. Elas não toleram pensamentos que as colocam de joelhos. Elas expulsam o pessimismo como quem expulsa uma praga de gafanhotos da plantação. Você acha que Thomas Edison criou a lâmpada apenas com técnica? Ele visualizou a lâmpada em sua mente centenas de vezes antes de ela existir. Henry Ford foi chamado de louco por querer popularizar o carro, mas ele já via estradas lotadas de automóveis em sua mente muito antes que os outros vissem. A mente é o primeiro canteiro de obras. A realidade apenas segue o plano mental. E se esse plano é fraco, cheio de rachaduras, sem clareza, a realidade será uma ruína. A maioria das pessoas vive como se pensamentos fossem passageiros. Mas a verdade, cada pensamento é um tijolo. Você está construindo um castelo ou uma prisão. Você se torna aquilo que pensa todos os dias. Se pensa em escassez, vive em dívida. Se pensa em abandono, atrai ausências. Se pensa em vingança, mergulha em dor. Mas se cultiva foco, visão, força, confiança, você se transforma naquilo que o mundo inteiro duvidava. A vida não te deve nada, mas sua mente te dá tudo, desde que você a trate como aliada e não como inimiga. Só que para isso, você precisa primeiro parar de se trair. Todo dia você acorda e se pergunta: por que minha vida não muda? Mas não percebe que ainda carrega o mesmo pensamento de sempre. O mesmo eu não consigo. O mesmo e se não der certo. O mesmo eu sou assim mesmo. É por isso que as coisas não mudam. James Allen chamou isso de a lei da mente. E essa lei é cruel para os distraídos e uma bênção para os disciplinados. Sua mente pode ser a cela, ou pode ser a chave. E então vem a pergunta que muda tudo. Você tem coragem de escolher seus pensamentos com a mesma precisão que escolhe suas roupas? Você é seletivo com aquilo que veste, com o que posta, com o que fala. Mas e o que você pensa? Você vigia? Ou deixa qualquer lixo emocional entrar e se acomodar? A mente é como um jardim, e o problema é que a maioria das pessoas não planta nada, só deixa crescer o que o vento traz. E o vento, meu amigo, não tem boas intenções. Ele traz medo, comparação, distração, traz a inveja dos outros, o julgamento da família, a dúvida dos fracassados. Mas você pode plantar, pode escolher, pode decidir cultivar ideias que não existem ainda, mas que vão te levar onde ninguém da sua rua, da sua cidade, da sua família jamais chegou. Mas você pode plantar, pode escolher,
Pode decidir cultivar ideias que não existem ainda, mas que vão te levar onde ninguém da sua rua, da sua cidade, da sua família jamais chegou. A mente que aprende a pensar grande não volta mais para o pequeno. A mente que experimenta a clareza, a visão, o propósito, não se contenta mais com distração. Mas isso não é sorte, é prática, é guerra interna. Sim, guerra, porque todo novo pensamento confronta um velho. E os velhos pensamentos não desistem fácil. Eles vão gritar, vão zombar de você, vão tentar te arrastar de volta para o conforto das mesmas desculpas. Você vai ouvir a voz dizendo: você não é assim. Você não nasceu para isso. Para que tentar? Mas a cada vez que você silencia essa voz e escolhe um novo padrão, você se eleva, você se reconstrói. Você reescreve a história. A mente é moldável. E você é o escultor. Não importa o que disseram para você na infância, não importa o que sua família acredita, não importa o que você fez nos últimos 10 anos. A única coisa que importa é o que você está alimentando hoje, agora, neste segundo. Porque o que você alimenta, cresce. E o que cresce, governa. Se você alimenta pensamentos de impotência, eles se tornam seu rei. Mas se você alimenta visão, coragem, disciplina, fé, eles se tornam a revolução que muda tudo. A verdadeira mudança nunca começa com um salário maior. Ela começa com um pensamento mais forte. Você se torna aquilo que pensa todos os dias, e os pensamentos não pedem permissão. Eles se infiltram, silenciosos, e assumem o leme. Ou você os comanda, ou será comandado por eles. Então eu te pergunto, você está no controle da sua mente, ou ela está no controle de você? Olhe para a sua vida agora. Cada resultado que você tem é uma consequência direta daquilo que sua mente aceitou como possível. Se você aceita a mediocridade, ela vira rotina. Se você tolera a dúvida, ela vira paralisia. Mas se você decide hoje, agora, neste instante, que não vai mais pensar como antes, nada mais será como antes. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de mais clareza. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais propósito. Você não precisa de mais sorte. Você precisa de mais disciplina mental. Pensamento não é só ideia. É comando, é ordem, é decreto invisível que determina o que o universo vai te entregar. Você quer abundância? Então pare de pensar como alguém carente. Você quer liberdade? Então pare de pensar como alguém aprisionado. Você quer amor? Então pare de se torturar com rejeições do passado. Você quer crescer? Então pare de se encolher. Tudo começa dentro. James Allen sabia disso há mais de um século. E agora você precisa lembrar. Se a sua mente continuar no automático, sua vida vai continuar no mesmo destino programado. Mas se você assumir o volante, o futuro muda. E se você acha difícil mudar um pensamento, então saiba disso. Você não é o pensamento. Você é aquele que o observa. Você é o criador, o comandante, o programador. E pode a qualquer momento instalar um novo sistema. Você não é preguiçoso, só está viciado em pensamentos de preguiça. Você não é fraco, só está intoxicado com crenças de impotência. Você não é azarado, só aprendeu a esperar o pior. Mas tudo isso pode ser reescrito, porque a mente é como um músculo. Ela responde à repetição. Ela obedece à frequência. Ela floresce com o foco. E o que você foca o expande. Você quer expansão? Então comece a pensar como alguém que merece mais, que nasceu para ser mais, que se recusa a aceitar uma realidade que não reflete sua visão. Porque só existe uma verdade absoluta aqui. Você se torna aquilo que pensa todos os dias. E se você continuar pensando como a média, você vai viver na média. Mas se ousar pensar como um gigante, você vai começar a crescer. Mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Mesmo quando o mundo tenta te envergonhar por sonhar alto. A mente é o lugar onde tudo começa. E também onde tudo pode acabar. Você decide. Você quer uma vida grande? Então pare de pensar pequeno. Você quer um destino digno? Então pare de alimentar pensamentos indignos.
Você quer se tornar alguém que inspira? Então pense como quem já venceu, não por arrogância, mas por convicção, porque no fim, não importa o que você faz de vez em quando, importa o que você pensa, todos os dias. A mente que não tem direção se perde, e o ser humano que vive perdido se torna presa fácil das vozes do mundo. Propaganda, medo, fofoca, ansiedade, comparação. Tudo isso só encontra espaço dentro de uma mente vazia de propósito. Você já se perguntou o que está fazendo aqui? Ou você só levanta da cama todo dia porque o despertador mandou? Homens sem visão se tornam peças no jogo de outros. Trabalham para os que sonham. Servem os que acreditam. Pagam o preço da ausência de sentido. Mas quando você descobre seu propósito e começa a pensar a partir dele, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. Porque a mente com propósito não aceita qualquer distração. Ela tem foco, ela tem norte, ela tem fúria sagrada, ela tem silêncio estratégico. James Allen escreveu: aquele que busca encontrar o propósito de sua vida deve dirigir suas forças mentais nesse único ponto. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você decide parar de pensar como a vítima e começa a pensar como o autor, você para de escrever capítulos repetidos e começa a construir uma nova narrativa. Você percebe que não é sobre pensar positivo. É sobre pensar com clareza, pensar com intenção, pensar com responsabilidade, porque o pensamento sem responsabilidade se transforma em devaneio, mas o pensamento com disciplina vira direção, e direção com consistência vira destino. Você quer mudar seu destino? Comece com seus pensamentos, mas não qualquer pensamento. Comece com os que te constrangem, com os que te incomodam, com os que desafiam a imagem mental que você tem de si mesmo, porque essa imagem é o molde invisível do seu teto. Você nunca vai além do que acredita merecer. Nunca vai conquistar mais do que acredita ser capaz de segurar. Nunca vai manter o que sua mente ainda rejeita. Por isso, tanta gente enriquece e perde tudo. Por isso, tantos conseguem amor e sabotam. Por isso, tantos iniciam um projeto e depois abandonam. Não é azar, é mentalidade desalinhada com a realidade desejada. É a mente dizendo, isso não é para mim, mesmo que o coração queira. E a mente sempre vence. Mas você pode reprogramar. Você pode agora mesmo começar a pensar como a versão sua que já venceu. Imagine esse homem. Esse você do futuro que não teme, não foge, não duvida. Como ele pensa? O que ele repete para si mesmo? Quais são os padrões que ele não tolera? Traga isso para o agora, porque pensar como um vitorioso antes de vencer é o único caminho real de vitória. Você não espera a flor para plantar a semente. Você não espera o verão para começar a cultivar. Você age antes. Você pensa antes. Você acredita antes. É isso que os grandes fizeram. Walt Disney foi chamado de insano por acreditar em castelos onde havia pântanos. Mas ele via aquilo todos os dias, na tela mental. E aquilo que a mente vê com clareza, a realidade respeita. Você acha que é sorte, mas é mentalidade. É visão sustentada. É crença protegida. É pensamento inegociável. Se você acorda todos os dias se lembrando do que te falta, você vive na falta. Mas se acorda com o pensamento de missão, de construção, de entrega, você começa a viver no campo onde os homens não competem, eles criam. E criar é o maior poder humano. Mas só cria quem pensa com propósito, quem pensa com coragem, quem pensa com direção. A vida não é o que acontece. A vida é o que você permite que continue acontecendo. E o filtro é o pensamento. Então pare agora, respire, observe os pensamentos que têm construído o seu cotidiano. Quais são as histórias que você repete para si mesmo? Quais são as mentiras que você adotou como identidade? Quais são os limites que você nunca questionou? Tudo isso mora aí, dentro da sua mente, e está te moldando, silenciosamente, te vestindo com uma personalidade que talvez nem seja sua, te empurrando para destinos que você nunca escolheu de verdade, te impedindo de acessar aquilo que já é seu por direito de consciência.
Mas agora você sabe. Você se torna aquilo que pensa todos os dias. E todo dia é uma chance de plantar o novo. Uma chance de arrancar a erva daninha da dúvida. Uma chance de cultivar coragem, clareza, força. Não se trata de pensar positivo. Se trata de pensar alinhado. Pensar com intenção. Pensar com fé prática. Pensar com propósito. E esse pensamento, repetido, nutrido, reforçado, se torna você. Não da boca para fora, mas do núcleo da sua essência. Você quer se tornar alguém admirável? Então pense com integridade. Quer se tornar alguém poderoso? Então pense com responsabilidade. Quer se tornar alguém rico? Então pense como quem já aprendeu a construir valor, porque o mundo não te entrega o que você deseja. Ele te devolve o que sua mente projeta com consistência. Você acha que o destino está escrito? Pois eu te digo, ele é escrito, sim, mas pela sua mente. E é reescrito a cada pensamento que você ousa desafiar, a cada crença que você tem coragem de abandonar, a cada ideia nova que você decide plantar, mesmo quando tudo à sua volta ainda é deserto. Porque o pensamento é a semente, mas a fé é a água e a ação é o sol. Não adianta pensar e não agir, mas também não adianta agir com uma mente sabotadora. A vitória não nasce do esforço cego, ela nasce da convicção mental que antecede o esforço. James Allen não escreveu para a multidão, ele escreveu para o indivíduo, para o homem que sozinho, em silêncio, decide vencer a si mesmo. Decide vencer a própria dúvida, decide vencer os próprios pensamentos negativos, um por um, todos os dias. E esse homem é você. Não importa quantas vezes você já caiu, não importa quantas vezes desacreditaram de você, não importa se o mundo não viu seu valor ainda. O que importa é o que você pensa quando está sozinho, o que você diz para si mesmo quando o medo bate, o que você alimenta em segredo, longe do Instagram, longe dos olhos dos outros, longe do barulho. É nesse lugar que o verdadeiro homem é forjado. É ali que nasce o guerreiro mental, o arquiteto do próprio destino, o mestre da própria história. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque alguma parte sua está cansada de viver no automático, de acordar todos os dias carregando pensamentos que não servem mais, de repetir padrões que já deveriam ter sido enterrados, de aceitar uma vida que é menor do que a grandeza que você sabe que carrega por dentro. E se você sabe, então está na hora de agir, não amanhã, não quando tudo melhorar, agora. Pense como o homem que você quer se tornar, fale como ele, se comporte como ele, tome decisões como ele, porque quanto mais você pensar como esse homem, mais você se tornará ele, não por mágica, mas por repetição, por intenção, por disciplina. E um dia, sem que você perceba, o mundo vai olhar para você e enxergar aquilo que você já via quando ninguém mais via nada. Esse é o poder do pensamento. Esse é o poder da mente. Esse é o poder que James Allen deixou como herança. Não desperdice. Você se torna aquilo que pensa todos os dias. Então pense com coragem, pense com verdade, pense com propósito e construa dentro de si o homem que o mundo jamais poderá quebrar.